Então a gente vai organizar uma abordagem em 6 passos de tudo o que você precisa fazer quando estiver diante de um paciente com lesão renal aguda. O primeiro passo é identificar a própria lesão renal aguda. E para isso a gente pode lançar mão dos critérios diagnósticos de CADIGO. Aumento da creatinina maior que 0,3 mg por decilitro em 48 horas. Creatinina tiver com um valor maior que 1,5 vezes o valor basal em 7 dias. Urese menor do que 0,5 ml por quilo-hora por 6 horas. Esses 3 parâmetros dão um diagnóstico de lesão renal aguda. E aí a gente tem que estratificar estágios 1, 2 e 3. Estágio 1, a creatinina 1,5 a 1,9 vezes o basal daquele paciente. Débito urinário menor que 0,5 ml por quilo-hora por 6 a 12 horas. Já no estágio 2, a creatinina está de 2 a 2,9 vezes o basal do paciente, além do débito urinário menor que 0,5 ml por quilo-hora por 12 horas. E no estágio 3, nós teremos uma creatinina 3 vezes maior que o valor basal ou maior do que 4. Além do débito urinário menor que 0,3 ml por quilo-hora por 24 horas, o paciente tiver anúrico por 12 horas. Já o segundo passo precisa ser excluir pseudolesão renal aguda. E isso pode acontecer de 2 mecanismos. O primeiro, uma deficiência na excreção de creatina, ou seja, aumentando o seu nível sérico no sangue, que pode acontecer pela cimetidina ou pelo dolutegravir, 2 remédios, ou aumento do nível sérico da creatinina, seja pela suplementação da própria creatina, que transforma-se em creatinina, ou até mesmo indivíduos que têm uma alta massa muscular e podem falsear esse número de creatina para mais. Além disso, a gente tem também o uso do corticoide, que como uma medicação anabólica, ela aumenta o nível de creatina no corpo, que transforma-se em creatinina, aumentando o valor dela também. O terceiro passo gira em torno de entender sobre as etiologias. Então, dentro da lesão renal aguda, a gente divide em 3 etiologias: pré-renal, renal, que é a intraparenquimatosa, e a pós-renal. A etiologia pré-renal, ela gira em torno basicamente de uma má perfusão renal, seja pelo baixo volume intravascular, ou seja, uma desidratação, ou alguma situação que compromete que o sangue chegue naquele parênquima. Síndrome cardiorrenal, ou seja, um baixo volume sistólico comprometendo a perfusão do órgão, uma síndrome hepatorrenal com a vasodilatação intensa, baixando a pressão de perfusão do rim, ou choque hemorrágico, choque hipervolêmico, até choque séptico, em que por uma inflamação total do organismo, acaba que o rim é mal perfundido também. A etiologia renal, a intraparenquimatosa, é a etiologia com mais variabilidade de causas para a lesão renal. Pode ter a NTA, que é a necrose tubular aguda, que ela pode ser até uma consequência da lesão pré-renal, que aquele rim foi isquemiado e acabou necrosando os túbulos. Temos as causas inflamatórias, imunológicas, e temos as causas tóxicas, drogas nefrotóxicas, né, que causam dano renal, as causas imunológicas, glomerulonefrites, NIA, já as inflamatórias que podem acontecer como a sepse, que não por hipovolemia, mas por um estado hiperinflamatório que acaba lesando aquele rim também. A última etiologia é a obstrutiva, a pós-renal, né, que acontece por uma obstrução da via urinária, causando um fluxo retrógrado, aumento da pressão no órgão e fazendo uma disfunção renal. As mais comuns são bexigoma, hiperplasia prostática benigna, alguns cânceres ginecológicos, como o câncer de colo de útero, que tem metástases contíguas, que acabam obstruindo o sistema urinário, doenças mieloproliferativas, como linfoma, que acabam fazendo compressão extrínseca por aumento dos linfonodos em regiões abdominais, pélvicas, e aí vão diversas outras etiologias e formas de obstruir o sistema urinário. Quarto passo, investigação por meio de exames de imagens e exames laboratoriais. Então, primeiramente, todo paciente com lesão renal merece 3 coisas: revisões de medicações tóxicas, função renal, é claro, e um sumário de urina. Em relação à pré-renal, como é que a gente vê volemia? A gente pode usar ultrassom, vendo via cava inferior, via jugular interna, e a diurese. A diurese é um parâmetro muito importante que pode, inclusive, se alterar primeiro do que a creatinina. A gente precisa ver perfusão. Como é que a gente pode ver isso? Tempo de enchimento capilar e uma gasometria arterial, vendo lactato e outros parâmetros. A gente também pode lançar mão da fração de excreção de sódio urinário, que serve muito para a gente diferenciar a necrose tubular aguda da lesão pré-renal. Na necrose tubular aguda, os túbulos eles são destruídos, necrosados, então eles não reabsorvem mais sódio, deixando passar o sódio na urina, aumentando a fração de excreção de sódio urinário. Já na lesão pré-renal, os túbulos estão intactos, e aí conseguem reabsorver, baixando esse número de sódio urinário. Em relação à lesão intraparenquimatosa ou renal, essa é a lesão que tem mais diferenças de etiologia, né, que podem causar esse tipo de lesão. A gente tem que ficar atento, primeiro, em pedir um sumário de urina para observar hematúria, proteinúria, sempre revisar drogas nefrotóxicas, e aí a gente tem que partir para uma investigação mais atrelada a cada etiologia, ou seja, aquele paciente oncológico com rebaixamento do nível de consciência, a gente pede um cálcio, isso pode ser uma hipercalcemia. Paciente maior de 50 anos que tem uma causa de lesão renal que ninguém entende muito bem, a gente pede uma eletroforese de proteínas, isso pode ser um mieloma múltiplo, uma doença de depósito, paciente com rápida perda da função renal, com proteinúria, com hematúria por longo período, vale a pena pedir um FAM ou até mesmo um complemento para entender se aquilo pode ser ou não uma vasculite. A última causa, a obstrutiva pós-renal, vale muito a pena a gente entender muito bem a anamnese daquele paciente. Estigmas para uma doença oncológica, câncer de colo de útero, uma doença mieloproliferativa, fazendo compressão extrínseca da via urinária. A imagem também é muito importante. Então a gente pede um ultrassom de vias urinárias, avaliar a hidronefrose, avaliar a próstata no ultrassom, então ultrassom prostático também para avaliar HPB. Além disso, vale a pena tomografias de abdômenes com ou sem contraste, dependendo da etiologia que você está suspeitando, avaliar compressão extrínsecas de massas, linfonodos, usando essa nefropatia obstrutiva pós-renal. O quinto passo gira em torno de tratar as etiologias, cada uma com seus respectivos tratamentos.
A pré-renal, a gente vai fazer o quê? Hidratar o paciente. Aquele paciente pode estar com baixo volume intravascular ou corrigir essa causa de hipoperfusão, que está atrapalhando do sangue chegar no rim. Corrigir o choque séptico ou a sepsis que aquele paciente está apresentando, corrigir as disfunções de outros órgãos, melhorar o volume sistólico, melhorar o eco cardíaco, para perfundir melhor esse rim. Manejar aquele paciente cirrótico de uma forma organizada e complementar para que essa perfusão que acontece por causa de disfunção de outros órgãos seja melhorada. Já na etiologia renal, a gente primeiramente vai tirar aquelas drogas nefrotóxicas, então fazer aquela revisão, e aí vai tratando de acordo com a etiologia, né? A gente viu que são muitas e diversas etiologias para as lesões intraparenquimatosas e cada uma tem o seu tratamento específico. Na etiologia pós-renal, ou seja, obstrutiva, a primeira coisa que tem que fazer é desobstruir o paciente. A gente pode lançar mão da sonda vesical de demora, da sonda de alívio de forma intermitente, da nefrostomia percutânea, que é uma forma de desviar o trânsito da via urinária, ou até mesmo terapias para diminuir linfonodos que estejam comprimindo aquele sistema urinário, como por exemplo no linfoma, que a gente pode lançar mão dos corticoides, que diminui o tamanho da massa tumoral, garantindo um pouco daquela permeabilidade daquele trajeto. E o sexto passo são as indicações de diálise de urgência, que são hipercalemia refratária, hipervolemia refratária, acidose refratária e aqueles pacientes em uremia, com rebaixamento de nível de consciência, com sangramento, que acontece devido ao acúmulo das escórias nitrogenadas causando a disfunção renal. Se você gostou desse passo a passo, isso é útil para você na sua prática, encaminha para um amigo e segue aqui para mais dicas como essa.